Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este novo episódio, A Arte de Fazer Perguntas. Sou a psicóloga Anadir Tomé. Você pode estar se perguntando que arte é esta? Sim, fazer pergunta é uma arte. É um processo necessário para a construção da arte final, que é o nosso conhecimento maior, do nosso ser e do nosso saber. Nos tornar pessoa é um processo artístico e a pergunta faz parte inerente desse processo. A pergunta abre espaço para o novo, para o desconhecido, ela descortina realidades encobertas que nós não queremos ver, ela desacomoda, amplia os horizontes, nos traz inúmeras respostas e com isso abre a possibilidade de escolha e nos leva em um caminho de desconstrução para uma reconstrução. Dá o acabamento, dá o retoque final à nossa obra do conhecimento do ser e do saber. Se nós pensarmos, a fase de maior aprendizado da criança é quando ela começa a fazer perguntas. Mas também percebam que ela fica muito presente escutando a resposta e faz mais uma pergunta. Então ela começa a perguntar, por quê? Mas por que disso? Mas por que isso, mãe? E daí? Enfim, aquela infinidade de porquês. Por que a fase dos porquês? Essa fase que muitas vezes se torna cansativa para os pais ou para as pessoas que estão próximas dela, e por outras vezes ela coloca os pais em situação de não ter resposta. Quem é mãe e quem é pai, ou quem já acompanhou uma criança nessa fase, sabe muito bem do que eu estou falando. E eu me recordo, quando meu filho era pequeno, ele fez a pergunta: por que, mãe, temos 3 casas? Se tem pessoas que não têm nenhuma. Difícil, né? De explicar isso para uma pequena criatura. Ficou muito difícil. Por outro lado, se nós pensarmos de um conselheiro, um bom terapeuta, um amigo, um parceiro, não é aquele que dá respostas, mas é aquele que faz perguntas sábias, que levem à reflexão. É o que costumo dizer para os meus alunos nos processos de supervisão, que seria a orientação deles frente à postura profissional, frente aos seus clientes, aos seus pacientes. Fazer pergunta é um processo ético, pois devolve ou leva a pessoa a um processo de autoanálise, de reflexão, que devolve a essa pessoa a autoestima e o potencial de cura que está dentro dela mesma. Pois quando ela se encontra com ela mesma, ela vai se encontrar com as respostas para os seus questionamentos e as suas dificuldades. E isso dá um empoderamento maior a ela. Eu quero, nesse momento, citar a frase do meu livro Aconselhamento, Construindo Relacionamentos Significativos. A arte de ser um bom conselheiro é a arte de fazer boas perguntas, isto é, perguntas que geram reflexão, mudança e estimulam a capacidade de autocura. Então, com essa atitude, nós vamos possibilitar a não dependência e vamos desenvolver e devolver ao outro o empoderamento de si mesmo e, consequentemente, da sua autoestima. Um bom pesquisador, por outro lado, um cientista, ele descobre e desvenda os mistérios, dá soluções importantes, sabe por quê? Porque se fez muitas perguntas e foi em busca resoluto de uma delas. Ele focou em uma pergunta. E se a gente for ver, os projetos de pesquisas, eles se iniciam com uma pergunta bem pensada e bem elaborada. Se você está em uma conversa, quando você pergunta ao outro, você vai estimular a continuidade do diálogo, da conversa. Você vai demonstrar interesse por essa pessoa. Você vai ter empatia pelo outro. Afinal,
Quem não gosta de ser escutado e de se tornar importante para outra pessoa? A resposta, ao invés, ela solidifica o caminho neural e ela vai gerando na pessoa uma acomodação, também vai gerando a certeza que, claro, em alguns momentos da nossa vida a gente precisa disso, sim. Mas na pergunta nos estimula a ação. Ela aponta caminhos para um andar mais seguro, mais reflexivo, mais pensado. Então ela gera com isso muitas mudanças, porque ela amplia nosso modo de pensar, ela amplia nossa percepção sobre as coisas e sobre as situações do nosso dia a dia. Então, já falei da importância das perguntas e agora vou colocar algumas dicas importantes nessa arte de fazer perguntas. Perguntas que a gente possa fazer a nós mesmos e aos outros com os quais nós convivemos. Então, a primeira conduta seria a conduta de sermos curiosos, termos essa ingenuidade da curiosidade, ser espectador e estar disponível também a escutar as respostas que o outro vai nos fazer. Agora, saber quando uma pergunta é boa é quando ela gera outras tantas perguntas, ou quando o outro nos diz: nossa, ainda não havia pensado nisso. Essa é uma boa pergunta. Ela também deve gerar curiosidade, desbravar novos caminhos, novas conexões neurais. O uso de partículas para que, o que, como, a gente já explicou no episódio sobre perguntas mágicas, que eu sugiro que quem ainda não ouviu possa visitar lá o podcast e escutar com tranquilidade, vale a pena. Uma outra dica importante: evitar as perguntas diretas e impositivas ou fechadas, cuja resposta é sim ou não, é uma resposta muito simples. Por exemplo, você gosta dessa roupa? Quer esta comida? Tente reformular para: o que você pensa desta roupa? O que você gostaria de comer? Se eu pergunto: o seu dia foi cansativo? É muito diferente de se eu perguntar: como foi o seu dia, meu filho? Como foi o seu dia, meu amor? A resposta é diferente. É bom também a gente evitar perguntas que gerem culpa, vergonha, constrangimento ou julgamentos. Tipo, por exemplo: por que você se mete nisso? Como, não tinha outra coisa a fazer? Experimente outro tom de voz. O que você pretende fazer para sair disso? O que você está aprendendo com tudo isso? Bem, procurar fazer perguntas mais voltadas também para o presente e para o futuro do que para o passado. Agora, se você precisar perguntar sobre o passado, deve ser feito de modo reflexivo. O que você aprendeu com isso? O que poderia ter sido feito de diferente? Para que fazer algo desta forma? Como amenizar e como resolver essa situação que se viveu? Por fim, ter curiosidade sobre o outro e sobre si mesmo. Abre a oportunidade para outras tantas perguntas, que se você sente verdadeiramente no presente, possibilita a continuidade da escuta e do bom relacionamento, quer seja consigo mesmo, quer seja com o outro que você está conversando. Bem, por hoje é isso. Estou aberta a feedbacks, a sugestões que eu possa estar melhorando. Se você gostou e acha interessante para alguma pessoa, compartilhe. Estarei até a próxima e desejo a você paz e bem no seu coração. Até mais.